Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Alessandra Daudi, eu sou médica ginecologista, especialista em reprodução humana, sócia da Clínica Gerari. E hoje é a nossa segunda live de 4 que nós estamos fazendo no mês de março, em homenagem ao mês das mulheres. A intenção das nossas lives é trazer informações, empoderar vocês, para vocês conseguirem fazer a sua jornada reprodutiva da melhor forma que vocês quiserem, tá? O tema da nossa live hoje é a avaliação da fertilidade feminina, tá? Como que a gente consegue avaliar essa fertilidade feminina? Para a gente saber se a fertilidade está preservada ou se ela está prejudicada, existe uma série de exames que nós podemos solicitar. Essa solicitação de exames vai depender de cada caso. A gente faz isso de uma forma individualizada, baseado no que as pacientes nos falam durante a consulta médica. Então, elas vão nos relatar sintomas, vão falar sobre a vida reprodutiva delas, explicar como é o ciclo menstrual, entre outras perguntas que nós também vamos guiar para a gente conseguir direcionar os nossos exames. Tá? Os exames que nós solicitamos, eles são pedidos para avaliar o sistema reprodutor feminino. E o que é esse sistema reprodutor, né? São os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor, que são os ovários, o útero e as tubas. Eles precisam estar funcionando de uma forma adequada, conversando também entre si, para permitir que aconteça uma gravidez. Tá? Lembrando que o óvulo sai do ovário. Então, ele cresce dentro do folículo, ele é jogado para fora, né, do ovário durante a ovulação. A tuba, ela se move até o ovário para pegar esse óvulo. E esse óvulo fica aguardando a chegada do espermatozoide na tuba. A fecundação, ela acontece na tuba uterina. E o embrião formado, ele vai se desenvolvendo na tuba, e no 5º dia do desenvolvimento dele, ele cai dentro do útero. Quando ele cai dentro do útero, ele tem que se implantar no útero e continuar o seu desenvolvimento. Então, a gente precisa de uma série de sequências para isso dar certo. Tá? E como que a gente vai começar a suspeitar que existe alguma dificuldade, né, algum problema na fertilidade da mulher? Então, problemas nos ovários, por exemplo. Mulheres que apresentam alguma alteração no ovário, geralmente apresentam sintomas, alterações nos ciclos menstruais. Esses ciclos, ou eles são muito longos, com mais de 35 dias, ou eles são muito curtos, menores que 21 dias. Geralmente, quando isso acontece, ou a paciente não está ovulando, ou ela está ovulando de uma forma inadequada. E existem uma série de doenças que podem levar a isso. Então, posso citar algumas aqui. Vocês conhecem, acho que a mais famosa é a síndrome dos ovários policísticos, que pode causar uma anovulação, e sem ovulação a mulher não consegue engravidar. Doenças na tireoide podem provocar também uma anovulação. Aumento da prolactina no sangue também pode provocar. Uma insuficiência do corpo lúteo, acho que essa doença é um pouco mais difícil das pacientes relatarem, a gente que acaba percebendo isso, né? A mulher, ela tem um ciclo muito curto, e aí ela ela ovula, só que o corpo lúteo, que é um cisto que é formado logo depois da ovulação, ele que produz a progesterona, que é o que mantém uma gravidez até o embrião se implantar e a placenta ser formada. Então, quando esse corpo lúteo está insuficiente, ou seja, ele não está produzindo progesterona de uma forma adequada, ele pode provocar a parada do desenvolvimento do embrião. Às vezes, a mulher nem percebe que engravidou, às vezes tem aqueles abortos bem precoces, que pode sim ser causado por isso. E quais são os exames que a gente pede para avaliar problemas nos ovários? Então, existem exames laboratoriais
que vão avaliar, a maioria desses exames são hormonais, então vai avaliar alterações que podem provocar a anovulação, como eu já disse. Então, podemos pedir testosterona, progesterona, avaliação da reserva ovariana, não falei, mas a falência ovariana também é uma causa de alteração dos ciclos menstruais, o antimileriano, eu acho que eu já falei da prolactina, e tem também alguns exames de imagem, principalmente o ultrassom, para contagem de folículos antrais. Esse ultrassom vai avaliar a reserva ovariana e também vai diagnosticar se a paciente tem ovários com características micropolicísticas. E o ultrassom para monitorização da ovulação. Esse é o exame que nós pedimos para a gente avaliar o crescimento do folículo, lembrando que o folículo é a casinha do óvulo. Esse folículo a gente consegue ver através do ultrassom, a gente acompanha o desenvolvimento dele à medida que ele vai crescendo, o óvulo lá dentro vai amadurecendo e ele vai mandando mensagem para o útero. O útero vai se espessando, o endométrio vai se espessando de acordo com o crescimento do folículo. Então, esse ultrassom, essa monitorização, ela serve para a gente olhar uma ovulação, como que está, não somente a ovulação, mas como está a comunicação do ovário com o útero. Então, ele é um exame também que nós solicitamos para avaliar a fertilidade feminina, certo? Além do fator que nós temos ovariano, nós também temos fatores uterinos que podem prejudicar a fertilidade feminina. Existem uma série de doenças que podem causar, né, uma infertilidade por fator uterino. Geralmente, as mulheres sintomáticas, elas relatam um fluxo menstrual muito aumentado ou muito diminuído, cólicas menstruais, dor pélvica no período menstrual. Então, esses são alguns sinais de doenças no útero. E tem mulheres que também não sentem nada e que acabam descobrindo através de exames de rotina. E quais são essas doenças, né? Existem várias, vou citar algumas também. Temos a adenomiose, que pode causar uma infertilidade, temos malformações uterinas, como o útero bicorno ou útero septado. Temos os miomas, lembrando que não são todos os miomas que podem causar uma infertilidade. Geralmente é um tipo só de mioma que causa, que é o mioma submucoso, aquele mioma que fica dentro da cavidade uterina, no endométrio. Os pólipos também podem provocar uma infertilidade. Então, existe uma série de doenças e também, uma muito importante, é a endometrite, que é uma infecção dentro do útero. Muitas vezes passa assintomática e quando a gente vai pesquisar mulheres inférteis, a gente descobre, ou aquelas mulheres que têm abortos de repetição, é uma causa comum também de diminuição da fertilidade feminina. Como que a gente analisa, como a gente avalia essas alterações? Na maioria das vezes, a anamnese, a consulta médica vai nos dar algumas pistas, né? Lembrando que o diagnóstico é como se fosse um quebra-cabeça, a gente vai juntando as pecinhas, né, até ter o diagnóstico. E aí a gente pede alguns exames de imagem. O ultrassom transvaginal simples também vê alterações que sugerem miomas, pólipos, malformações uterinas, e aí a gente complementa com alguns exames, entre eles a histeroscopia. A histeroscopia é um exame onde nós colocamos uma câmera dentro da cavidade uterina e avaliamos se existe pólipo, mioma, infecção, tá? Fazemos biópsia quando necessário. E, se necessário, também nós podemos pedir a ressonância magnética para complementar o diagnóstico. Às vezes é necessário todos esses exames, né? Além do fator ovariano e do fator tubário, ou do fator uterino, nós também temos o fator tubário, né? Sem as tubas não há a fecundação. Então, a maioria das mulheres que apresentam fatores tubários, elas são assintomáticas. Elas acabam descobrindo depois que elas começam a tentar engravidar
e não conseguem, aí elas vão fazer exames específicos, né? Quando a tuba dá algum sinal, né, algum sintoma, é quando ela apresenta uma dilatação e ela causa dor. Então, é o que nós chamamos de hidrossalpinge, hematossalpinge. Então, essas alterações, sim, cursam com dor. A paciente relata dor que vem de vez em quando, ela não está relacionada com o período menstrual, e ela pode ter momentos que ela tenha dor, momentos que ela não tem, porque essa tuba ela pode se encher e ficar para sempre cheia de líquido, e às vezes ela se esvazia. Então, por isso que às vezes, quando a gente faz um exame, ora vê, ora não vê. Tá? E aí, o que a gente faz para avaliar a tuba? Né? São exames de contraste. Não conseguimos avaliar de forma diferente quando ela não está cheia de líquido. Então, nós utilizamos a esterossalpingografia, que é um exame de contrastado, que eu acho que muitas mulheres já ouviram falar, é um exame temido pelas mulheres porque ele causa um desconforto muito grande, mas ele é um exame necessário. Atualmente, existe um exame chamado Rayco-Z, ou esterossonossalpingografia, o nome é feio, comprido, e ele serve, ele é feito através de um ultrassom 4D, e ele dá muito mais conforto para fazer o exame. Nós percebemos que as pacientes sentem muito menos incômodo ao fazer. Então, talvez seja mais fácil solicitar esse exame para quem quer avaliar a sua fertilidade. Né? E aí esse exame também vai nos dizer se essa tuba está aberta ou se ela está fechada. Então, quando a gente fala da tuba, muitas vezes a gente só pensa nisso. Ah, a tuba está aberta, então a tuba está fechada. Ah, mas minha tuba está aberta, eu não tenho mais nenhum exame alterado. Mas a gente não pode esquecer que também tem um outro fator, que é o fator tubo peritoneal. O que é isso? São doenças que cursam com uma inflamação na cavidade pélvica que, de alguma forma, prejudica a motilidade da tuba. Então, lembra que eu falei que a tuba ela vai até o ovário, né? Ela é chamada por quimiotaxia, são substâncias químicas que chamam mesmo a tuba para ir até o ovário, e a tuba abraça o ovário, assim, engloba o ovário, para o óvulo, para o folículo romper e o óvulo cair dentro do útero. Se essa tuba ela está impossibilitada, se ela está com alguma alteração na motilidade dela, ela não consegue fazer pegar esse óvulo que está saindo do ovário. Então, a gente fala que tem uma alteração na motilidade. Infelizmente, não existe exame para a gente ver isso. Claro que existem doenças que podem levar a isso, e aí a gente suspeita que pode ser isso que esteja acontecendo. E quais são as doenças? A doença inflamatória pélvica, que é uma doença que se pega por relação sexual, ela geralmente cursa de uma forma assintomática. Então, a mulher pode desenvolver endometrite no útero, assintomática, e depois obstrução nas tubas, ou às vezes não tem obstrução nas tubas, tem lesão na tuba, que também pode provocar gravidez ectópica. Às vezes não provoca gravidez ectópica, mas altera a motilidade da tuba. Então, ela pode causar essa inflamação. Além disso, ela pode causar também aderências. O que é aderência? Um órgão grudar no outro. Então, às vezes, a tuba gruda numa parte do útero, numa parte do intestino, e ela não consegue buscar o óvulo. Então, isso também pode provocar essa alteração na motilidade. Além da infecção, né, da doença inflamatória pélvica, que é causada por DST, nós temos também a endometriose, que é a grande responsável por essa alteração na motilidade da tuba. A gente está no mês de conscientização da endometriose, né? Março é o mês da conscientização. E 40% das mulheres que têm endometriose cursam com infertilidade. E a infertilidade pode ser o único sintoma da paciente que tem endometriose. Então, a gente está assim, sempre falando sobre a dor que a endometriose causa, mas nós pegamos muitas pacientes assintomáticas, inférteis, e quando a gente vai fazer a investigação, a gente descobre que essa paciente tem endometriose. E como que a gente investiga a endometriose? Através de um ultrassom, mas esse ultrassom não é um ultrassom simples, é um ultrassom que tem que ter um preparo intestinal,
O intestino tem que estar totalmente limpo para a gente conseguir enxergar focos de endometriose no intestino, na bexiga, no ureter. Existem vários tipos de endometriose. E também a ressonância pélvica nos ajuda a diagnosticar. Sugerem, né? O diagnóstico mesmo é somente através da cirurgia, certo? Então, esses exames todos que eu falei para vocês e tudo isso está relacionado com a avaliação da fertilidade feminina. Fui, assim, bem rápida. Claro que existem outros problemas assim, esses exames são pedidos de uma forma individualizada, mas quando as mulheres realmente estão tentando engravidar e não consegue, já fez todos esses exames, e a gente ainda existem outros exames que nós também podemos fazer em busca, né, da causa que está levando à infertilidade. Assim, eu posso ficar aqui horas falando, né? Mas podemos avaliar questões de receptividade endometrial, podemos avaliar trombofilias, podemos avaliar alterações no cariótipo da mulher, tá? Então, isso tudo pensando somente na mulher, tá? Mas quando nós falamos de infertilidade, a gente não avalia só a mulher, a gente tem que avaliar também o homem. Então, isso é muito importante dizer, certo? O homem precisa ser avaliado junto com a mulher. Ele precisa porque muitas vezes o problema está nele, às vezes também está na mulher, mas pode estar também somente nele, tá? Então, eu acho que era isso mais ou menos que eu queria passar para vocês. Eu já estou dando quase aí 20 minutos. Eu sei que vocês mandaram algumas perguntas, né? Eu vou dar uma lidinha nelas agora. Não sei se quem está agora ao vivo já está fazendo suas perguntas, então pode mandar que eles vão me passar aqui no celular e eu vou responder para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui com as perguntas que foram enviadas ontem pelo Instagram. Vou abrir aqui. Vamos lá. Eu vou ler assim na sequência, tá? Para não me perder. Me perguntaram que após a avaliação, acredito, da fertilidade, quanto tempo depois pode ser feita a fertilização? Bom, no mês seguinte, né? Então, depois que a gente está com tudo já solicitado, o paciente vem com os exames e a gente já consegue dar um diagnóstico, uma direção para aquele casal, a gente pode, no próximo ciclo menstrual dela, iniciar o tratamento, tá bom? Como é feita essa avaliação? Somente um exame ou precisa fazer vários? Então, acho que eu já respondi, né? Vai depender de caso a caso, na maioria são vários, né? É difícil só um exame, porque às vezes a gente está focado em só um problema, e quando a gente vai ver, não é só um problema, né? Tem aquele e também aquele outro. Então, a gente prefere olhar tudo e aí sim, depois, dar a conduta ideal para cada caso. Olá, gostaria de saber se é possível engravidar tendo a reserva ovariana baixa. Boa pergunta. A gente tem que saber também a sua idade, né? Porque reserva ovariana baixa não impede de engravidar. Só que associado com uma idade avançada, ela dificulta uma gravidez. Então, quem tem uma diminuição da reserva só tem que pensar assim: tenho que engravidar logo, preciso congelar meus óvulos, coisas desse tipo, tá? Mas se os ciclos continuam regulares, é possível engravidar. Às vezes naturalmente ou com ajuda, porque aí já sabendo que a reserva está caindo, gera muita ansiedade, a gente não sabe quando isso vai cair ainda mais. Então, se quiser fazer um acompanhamento, um coito programado, é possível. É importante, nesses casos, pacientes com baixa reserva, fazer toda a avaliação da fertilidade, porque se ela for tentar em casa, a gente tem que garantir que está tudo bem com ela e com o parceiro dela também, tá bom? Uma mulher de 40 anos com antimileriano de 4,15, está bom para a idade? Tá excelente. É muito difícil a gente encontrar um antimileriano de 4 numa paciente de 40 anos. É importante, assim, avaliar
aonde foi feito esse exame, porque tem alteração de acordo com a metodologia que é utilizada, tá? Eu recomendaria fazer a contagem de folículos antrais para ver se bate, porque às vezes pode ter uma discrepância, e aí talvez a gente tenha que repetir centimileriano, tá bom? Mas, via de regra, é um resultado muito bom para a sua idade. Isso a gente vê geralmente em pacientes com menos de 30 anos, tá? O antimileriano a gente considera baixo quando está abaixo de 1,5. Claro que depende da idade. Ele é baixo e significa que a mulher tem uma baixa reserva quando geralmente está abaixo dessa contagem. Mas uma mulher de 43 anos com 1,5, a gente é compatível com a idade dela. Agora, uma paciente de 30 anos com 1,5 não é compatível com a idade dela. Então, a gente tem que olhar também a relação do antimileriano com a idade, tá? Tem mais uma. Tenho 43 anos. Ainda consigo engravidar? Espero que sim, né? Que a gente, toda vez que a gente fala da dificuldade de engravidar com o passar do tempo, a gente fala em estatística, né? É chato ficar falando, eu acho que é incômodo até para as pacientes, né? Porque uma mulher de 43 anos, ela não é tida como uma pessoa idosa, velha, né? Antigamente era, agora não mais, né? As mulheres com 40 anos estão no auge da sua beleza, né? Da sua maturidade, da sua profissão. Então, a questão não é falar e depreciar a mulher, né? Em sim alertar, porque infelizmente ainda não temos o botox do ovário, né? Então, nós não conseguimos deixar o óvulo com uma qualidade boa, bonita. Essa qualidade do óvulo, ela vai diminuindo com o passar dos anos. E o que quer dizer essa qualidade, né? Ele se forma com alteração nos cromossomos. Na última live eu falei sobre isso. E essa alteração nos cromossomos vai fazer com que o embrião se forme de uma forma alterada, com síndromes. E essa síndrome pode provocar abortos ou até mesmo óbitos fetais intraúteros, ou óbito pós-nascimento, que é muito, muito triste, né? Então, na estatística, 5% das mulheres com 43 anos conseguem ter uma gravidez saudável. A grande maioria não consegue. Então, é possível? É. Né? O que eu recomendo? As mulheres que têm essa idade, o ideal é partirem para um tratamento simplesmente para avaliar o embrião, para diminuir os riscos de aborto e também dessas síndromes. Então, a ideia de fazer a fertilização não é conseguir óvulos melhores, porque a gente não consegue manipular isso. Isso está totalmente relacionado com a idade e características individuais. Mas a gente consegue avaliar o embrião e transferir um embrião euploide, que vai trazer felicidade, né, se essa paciente engravidar, tá? O difícil é encontrar esse embrião euploide, mas é possível. Deixa eu ver mais uma aqui. Já fiz o exame de histeroscopia e tudo normal. E mesmo assim não consigo engravidar. Bom, provavelmente você já deve ter feito vários outros exames, né? Lembra que eu falei que eu não sei se algum exame seu, se você pesquisou realmente endometriose, mas lembra que eu falei que existem doenças que prejudicam a motilidade da tuba? Então, isso é pouco falado, né? A gente fala muito sobre a tuba estar obstruída ou estar aberta, mas nunca da motilidade. Então, você pode ter essa motilidade, sim, prejudicada, né? E o tratamento, dependendo do tempo que você está tentando, é a fertilização in vitro, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Tenho 29 anos, sou laqueada há 8 anos, tenho ovários policísticos e quero fazer a FIV.
qual procedimento devo fazer para começar o tratamento? Então, é uma paciente que é jovem, deve ter uma boa reserva ovariana, é laqueada, então o que aconteceu? Ela fechou as tubas dela. Ela tem um ovário esquerdo policístico. O ovário esquerdo policístico não quer dizer que ela tenha síndrome dos ovários policísticos, são coisas diferentes. Então, eu preciso saber mais dessa paciente. Então, eu quero saber se ela tem ciclos regulares, se ela tem acne, oleosidade na pele, porque a gente diagnostica a síndrome dos ovários policísticos por uma série de alterações, e não somente o ovário policístico, tá? Se você realmente tiver a síndrome dos ovários policísticos, o ideal é começar melhorando essa síndrome, que é através de mudanças de hábitos de vida. Uma das poucas doenças que a gente consegue melhorar a qualidade folicular é a síndrome dos ovários policísticos, através de suplementos, através de alimentação e exercícios físicos, tá? Aí depois a gente pode partir para fertilização in vitro. O ideal é fazer dessa forma, tá? Não sei se era isso que você estava me perguntando. Você já é laqueada, né? Então é importante também avaliar o parceiro, né? Saber se está tudo bem com ele. E fazer alguns exames gerais, né? Para saber se a sua saúde está ok para gestar, certo? Outra paciente perguntou aqui, acho que vocês que estão na live, que estão vindo algumas perguntas agora. Marido com 5% de referência no espermograma. Única solução é uma FIV. O que é esse 5%? Porque 5% do quê? Da motilidade? Então, os espermatozoides estão todos parados? É uma dúvida que eu tenho aqui, porque eu não entendi. 5% seria 5 milhões de espermatozoides, ou ele está no percentil 5%? Porque no espermograma, o homem ele pode apresentar uma variação na concentração do sêmen, né? E existe o percentil 5, que é em torno de 5% dos casais engravidam com aquela quantidade, que é em torno dos 15 milhões. Não sei se é essa a sua pergunta. Aí, assim, é difícil, né? Porque a gente tem que avaliar o espermograma como um todo, não só a concentração, a motilidade, a morfologia do espermatozoide, como também a sua avaliação é importante, né? Saber para ver qual que é o melhor caminho, se é melhor uma inseminação, se é melhor uma fertilização. Isso vai depender de cada caso. Mesmo a paciente sendo jovem, que a paciente falou aqui para mim que ela tem 25 anos e o parceiro tem 25. E o parceiro tem 27. Outra paciente acabou de perguntar, paciente não, né? Outra mulher, né? Que não é paciente. A gente tem costume, porque parece que eu estou conversando aqui com uma paciente. É como se eu estivesse com vocês aqui no consultório. Gostaria de saber, para quem tem reserva ovariana baixa, para conseguir engravidar, se tem algum tratamento. Acho que é isso, né? Assim, quem tem a reserva ovariana baixa e tem ciclo menstrual regular, ovula, né? Então, o que eu acho que é importante fazer? Avaliar sua fertilidade o quanto antes, porque já está com a reserva baixa. Então, não vou esperar um ano para começar a pesquisar. Não, já pesquisa, já está com a reserva baixa. Então, já vamos pesquisar tudo, ver se está tudo ok com tuba, com útero, com ovário, né? Se o marido está tudo ok com ele. E se tiver tudo ok, estiver ovulando, a gente pode fazer um coito programado ou uma inseminação artificial, vai depender muito do caso, né? Mas não existe um tratamento específico. Tem que lembrar que se você não é casada, se você não tem parceiro, o tratamento, aí sim, é a preservação da fertilidade através do congelamento de óvulos. Então, é muito importante congelar os seus óvulos, foi tema da minha primeira live, né, para preservar a sua fertilidade quando você quiser engravidar lá para frente. Outra coisa, bom, eu tenho já um parceiro, eu quero engravidar, mas eu quero ter 3 filhos ou 2 filhos. Também seria interessante congelar os óvulos, porque aí você congela os óvulos, engravida naturalmente. Se
der tudo certo, você consegue engravidar de novo. Se não der, você tem uma reserva. Você fez a sua reserva dos seus próprios óvulos para quando você quiser usar no futuro. Se não quiser usar depois, você pode descartá-los, né? Ou se quiser também doar, tem um monte de paciente que vai te agradecer por isso. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Aqui, tava quase terminando, chegou de última hora. Vão mandando, que essa aqui é a última que me mandaram. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar. Nunca fiz avaliação da fertilidade, quero saber como está a minha fertilidade. Qual o primeiro passo a fazer? Já sou casada, quero começar a tentar uma gravidez, porém tenho endometriose. Não sei ainda como está minha fertilidade nem a qualidade dos meus óvulos. Tá. Então, você me perguntou aqui qual o primeiro passo a fazer. O primeiro passo é marcar uma consulta com um especialista, porque ele vai te direcionar para os exames, tá? Então, precisa dar esse primeiro passo, que às vezes é o mais difícil. Os pacientes às vezes ficam olhando, pesquisando e não dão o primeiro passo. Esse é muito importante, tá? Você já tendo endometriose, a gente tem que avaliar as suas tubas, se elas não estão prejudicadas. A gente tem que saber aonde está a sua endometriose. Se essa endometriose ela não pode ter uma prima, que é a adenomiose, né? A adenomiose ela também é a prima da endometriose, a endometriose dentro do útero, então ela também precisa ser investigada. É importante avaliar a sua reserva ovariana, porque muitas vezes a endometriose pode diminuir a reserva ovariana, principalmente quando tem focos de endometriose no ovário. Então, são os cistos de endometriose ou os endometriomas, tá? Eu acho que é por aí, fazer alguns exames que eu te falei e não esquecer de avaliar o parceiro, porque não dá para ficar esperando, né? A endometriose é uma doença progressiva. Cada vez que você menstrua, novos focos vão se formando, né? Os focos já formados inflamam e causam mais reação inflamatória e formação de nódulos, enfim, uma cascata de eventos. E aí é importante também avaliar o marido, porque às vezes você fala, eu tô com endometriose, o problema é sou eu. Mas pode ser seu parceiro também. E é um exame, né? Uma coleta de sêmen para a gente conseguir avaliar muita coisa do parceiro. Então é um exame rápido e fácil, né? Então é importante sim os homens se conscientizarem desse exame, certo? Mais uma aqui. Aqui, ó. Quais os exames que os homens precisam fazer para saber se está tudo certo? Não é nosso tema da live, mas eu vou falar, né? Basicamente o espermograma, né? É meio que injusto a natureza já com as mulheres, né? Com os homens é um pouco mais fácil. O espermograma, ele consegue avaliar quantidade de espermatozoides que são ejaculados, a motilidade desses espermatozoides, a morfologia. A morfologia, o espermatozoide ele tem a cabeça, a cauda, então tem que ver se ele tem duas cabeças, às vezes, uma cabeça que é mais oval, em forma de pera, que não entra no óvulo. Então a gente tem que fazer uma leitura de tudo isso para a gente conseguir avaliar se esse sêmen tem condições de fertilizar o óvulo, tá? Existem também a fragmentação do espermatozoide, que também é feito com essa coleta, a gente pode pedir esse exame, tá? Então, é basicamente uma coleta de sêmen para fazer essa avaliação, certo? Bom, gente, eu acho que esgotamos nossas perguntas. Eu sei que muitas pessoas vão acabar assistindo essa live depois. Ó, chegou mais uma. Eu sei que muitas pessoas vão assistir essa live depois, então eu não sei se vai dar tempo, né? Porque às vezes a gente abre a caixinha um dia depois para vocês colocarem as dúvidas, mas também aqui vocês podem mandar suas mensagens. A gente tem o nosso canal também, nossa página no Instagram, então vocês podem mandar direct para a gente. Compartilhem essa live com seus amigos, as suas amigas que vocês acham
que se interessariam em ouvir o que eu estou falando aqui com vocês. Quero agradecer já a presença de todos vocês. E só para terminar, mais uma pergunta para a gente finalizar. Doutora, minha contagem de folículos antrais foi de 7 e um folículo um pouquinho maior, que é um que a gente chama de dominante, de 12 milímetros, nessa contagem folicular. O antimileriano de 4, um antimileriano bom. Será que essa paciente me pergunta se ela vai ter chance na FIV? Eu queria ter essa bolinha de cristal, né? Seria tão bom se a gente soubesse dizer se essa paciente que a gente está fazendo o tratamento, ela vai ter sucesso ou não, né? É muito difícil saber, porque existe uma sequência de eventos que precisam acontecer para a gente culminar com a gravidez. O nosso desejo é que sempre as pacientes que nos procuram, que elas engravidem, mas a gente vê que não é bem assim. Então, a gente tem que ver assim, olha... tem um folículo dominante, então talvez na hora de induzir só ele cresça. Então tem que tomar cuidado com isso. Se isso acontecer, a gente pode usar algumas estratégias. Deixar ele crescer, quando ele ovular, a gente dá alguns dias de descanso e começa a indução na fase lútea, que chama indução na fase lútea. A gente pode fazer um duplo estímulo, então coletar esse óvulo e depois continuar um tratamento. Então, tem várias estratégias que a gente pode fazer. Lembrando que o sucesso da fertilização está totalmente relacionado com a idade. Então, assim, às vezes a gente tem muitos óvulos, mas não tem uma qualidade boa. O mais importante é ter o óvulo de boa qualidade, o que eu chamo de óvulo de ouro. Então, se uma mulher de 45 anos tiver um óvulo, e esse óvulo for o óvulo de ouro, o óvulo normal, e esse óvulo fecundar, ela tem grandes chances de ter uma gravidez, um parto, né? um bebê em casa. Mas se todos esses óvulos não tiverem qualidade, ela não vai ter êxito. Então, a chance de sucesso, a gente avalia muito caso a caso, individualizado, baseado em reserva ovariana e principalmente na idade e qualidade do óvulo. Tá bom? Bom, gente... acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Quero agradecer de novo a presença de todos, a presença de quem está aqui ao vivo e quem vai assistir depois essa live. Dizer que no próximo sábado, agora, dia 18, vai ter a live, que agora não vai ser mais comigo, as próximas duas vai ser com a doutora Luciana Reis, que é a minha sócia, também médica ginecologista especialista em reprodução humana, e ela que vai dar sequência às nossas lives desse mês, tá bom? Obrigada de novo pela presença de vocês. Beijo!